Minha irmã deixou de ser minha madrinha de honra para ser a da nossa meia-irmã porque ela pagou. Mas deveria ter aceitado dinheiro adiantado antes de perder uma irmã. Eu me casei há alguns dias e houve muito drama em torno de um discurso que fiz onde agradeci a todos, mas aparentemente não a pessoas suficientes. Para dar um contexto, nesse discurso agradeci a minha madrinha de honra, minha melhor amiga desde a escola, M, e a chamei de minha irmã de outra mãe, expressando quão grata sou por tê-la em minha vida. Também agradeci a muitas outras pessoas. Mas o drama vem do fato de eu não ter incluído minha irmã em nada disso. No entanto, acredito que tenho minhas razões e que são válidas. Então não acho que deva me sentir mal por isso. Mesmo que estejamos falando da minha irmã biológica Eden. Minha irmã deveria ser minha madrinha de honra. De fato pedi a ela logo depois de ficar noiva e por meses ela me disse que definitivamente estaria lá por mim. Mas nos últimos meses antes do casamento ela esteve um pouco distante e agindo de forma estranha, não cumprindo o que havia prometido. Então decidi confrontá-la algumas semanas, porque com o casamento se aproximando, não havia muito tempo a perder, especialmente com alguém que deveria ser minha madrinha de honra. Perguntei se estava tudo bem e ela acabou me dizendo que queria sair de tudo isso. Disse que queria estar no casamento apenas como convidada e nada mais porque tinha muito trabalho e estava se estressando por perder parte dos preparativos, e não queria me decepcionar. Então pediu para ser substituída e parecia muito arrependida. Eu entendi. Disse a ela que se ela realmente se sentia estressada tudo bem se retirar. Foi então que pedi a Amy. Obviamente foi algo triste porque, embora a Amy e eu sejamos amigas há muito tempo, sou claramente mais próxima da minha irmã e realmente queria que ela fizesse parte do meu casamento. Havíamos conversado e sonhado com isso desde meninas, que eu seria madrinha de honra no casamento dela e ela no meu. Então doeu que isso não fosse acontecer, mas não demonstrei. Também achei estranho ela dizer que o casamento a estava estressando porque pensei que seria mais divertido do que estressante. Mas tentei não julgá-la, pelo menos tentei, até descobrir que ela na verdade não estava tão ocupada com o trabalho. Basicamente ela estava me abandonando em nossos planos porque nossa meia-irmã Nancy pediu a ela para ser madrinha de honra em seu casamento e ela aceitou. Depois mentiu para mim para sair de tudo e seguir em frente com nossa meia-irmã. O pior é que nem sequer soube por ela. Soube pela minha mãe. Basicamente meus pais estão divorciados há 12 anos e há 6 anos meu pai se casou novamente. E foi assim que Nancy se tornou parte da nossa família. Não tenho nada contra meu pai ou minha madrasta, mas odeio Nancy. Ela é uma pessoa que busca atenção total e também não gosta de mim. Na verdade diria que dei a ela uma chance justa. Tentei me dar bem com ela, mas ela sempre foi muito rude e desrespeitosa comigo, então não nos damos bem. Fiquei muito irritada quando ela ficou noiva apenas algumas semanas depois de mim e anunciou seu casamento mais ou menos na mesma época que o meu. Suas datas também iam coincidir com as minhas e tenho quase certeza de que ela fez isso de propósito. De alguma forma meu pai a convenceu a adiar o casamento para 2 semanas depois do meu. De qualquer forma, tentei não ser mesquinha com tudo isso. Mas no fundo ela estava competindo comigo sem motivo. E era ela quem estava sendo mesquinha. Não brigamos nem nada, mas simplesmente não nos falamos desde que todo esse drama dos casamentos começou. Meu pai e sua esposa foram convidados para o meu casamento, mas Nancy não, e o mesmo vale para ela. Não sou convidada para o casamento dela, embora meu pai tenha tentado com todas as suas forças manter a paz entre nós. Claramente Nancy não está feliz com isso. Bom, se é para jogar, vamos jogar. Mas o que realmente dói é que Nancy basicamente roubou minha madrinha de honra. E minha irmã aceitou simplesmente porque seria paga. Sim, minha mãe me contou tudo. Embora Eden tivesse confiado isso a ela e pedido que não contasse a ninguém, minha mãe decidiu me contar e ser honesta comigo porque achou que era algo que eu merecia saber. E fico feliz que ela o tenha feito, porque ela tinha razão. Eu merecia saber de tudo isso, especialmente porque para minha família é muito importante. E minha relação com Eden sempre foi muito especial. Então, nem consigo imaginar que ela me apunhalaria pelas costas dessa forma, mesmo que ela mesma também não goste de Nancy. De qualquer forma, soube disso há uma semana e confrontei Eden quase imediatamente, porque realmente queria saber suas razões para fazer algo assim. No início ela tentou negar tudo, disse que era uma loucura ela estar recebendo dinheiro para ser madrinha de honra em outro casamento. Mas quando percebeu que não havia como esconder decidiu me dizer a verdade, começou a chorar e a desabafar tudo. Ela me disse que Nancy estava muito chateada com a minha decisão de ter o casamento na mesma época que o dela, o que é ridículo porque fui eu quem anunciou tudo primeiro. Eu nem sabia do noivado dela porque foi depois. Então, se há alguém copiando, é ela. De qualquer modo, Nancy estava muito irritada com tudo isso. E como me odeia, mas não tem uma relação tão ruim com Eden, decidiu procurar Eden para ser sua madrinha de honra. Obviamente no início Eden recusou. Mas então Nancy ofereceu pagar a ela uma quantia bastante generosa porque pode se dar a esse tipo de luxo. E tenho que dizer, isso é a coisa mais mesquinha que posso imaginar alguém fazendo. Mas se alguém fosse fazer isso, definitivamente seria Nancy, porque é assim que ela é como pessoa. Enfim, Eden me disse que Nancy basicamente a pressionou para aceitar o dinheiro. E como tanto Eden quanto eu ganhamos muito menos que Nancy ela aceitou.
Para me compensar, ela disse que usaria parte desse dinheiro para me reparar pelo que fez e me comprar um bom presente de casamento. Eden sabe que me interesso muito por arte, então estava pensando em me dar uma pintura muito cara, mas sinceramente, isso não compensa o que ela fez. No entanto, eu não queria nenhum tipo de drama antes do meu casamento, então disse a ela que o que estava feito, estava feito. Eu já havia pedido a Amy para ser minha madrinha de honra e não ia voltar atrás. Disse que ela poderia ir ao casamento como convidada, mas que eu estava muito decepcionada com ela, e era tudo o que eu tinha a dizer. Depois disso fui embora e desde então ela tem tentado entrar em contato e se desculpar. Mas eu não me importei. Ela esteve presente no casamento e em todos os eventos anteriores, e fui cordial com ela. Não deixei transparecer que não nos dávamos bem, mas foi só até aí. Obviamente as pessoas me perguntaram por que ela não foi minha madrinha de honra ou parte do cortejo, e compartilhei com todos a mesma versão. Que ela tinha muito trabalho e teve que se retirar no último minuto porque o estresse era demais, e as pessoas simpatizaram com ela por isso. Não tive problema com que pensassem isso, porque pelo menos era melhor do que a história real e eu não queria que tudo girasse em torno de drama durante o casamento. No entanto, no dia do meu casamento decidi fazer um discurso e agradeci a todos, e foi aí que o drama realmente começou. Como mencionei no início, tirei um tempo para mencionar literalmente todos. Meus pais, minhas madrinhas, até os padrinhos e todos os convidados. Agradeci a todos, e obviamente meus pais, minha madrinha de honra e o padrinho receberam uma menção especial. Era o justo porque eles foram muito apoiadores e mereciam pelo menos algumas palavras de apoio. Então, comecei a falar de alguém especial, mas não disse o nome até o final. Mantive um pouco vago, mas deixei claro que estava muito grata a essa pessoa em particular, e todos pensaram que eu estava falando de Eden. Mas no final eu disse que estava falando de Amy, e todos ficaram bastante surpresos. Mas cada palavra que eu disse com o coração. Disse algo como, Amy era minha irmã de alma. Amy sabia de tudo o que havia acontecido. Desabafei com ela sobre o quão decepcionada estava com Eden e ela foi muito compreensiva. Ela não só esteve lá como uma amiga ou irmã, mas também mergulhou de cabeça em seu papel e o fez muito bem. Ela já fazia parte do cortejo porque era muito importante para mim. Mas quando minha irmã desistiu para cuidar de coisas mais importantes para ela, foi a primeira pessoa em quem pensei, por isso definitivamente a vejo como uma irmã. Tudo isso nos uniu ainda mais. Estamos juntas desde meninas, somos melhores amigas e passamos por tudo. Então acho que ela merecia ser mencionada dessa forma, e se isso faz Eden se sentir mal, que pena. Neste momento Eden, meus pais e até minha madrasta estão muito chateados comigo por causa desse discurso. Eles têm me dito que foi completamente desnecessário e aparentemente toda a família está fofocando sobre o fato de Eden não ter recebido nenhuma menção no discurso e acham que algo está acontecendo. E eles têm razão. Definitivamente algo está acontecendo. Eden e eu não estamos em bons termos no momento e não me importo se alguém descobrir o que realmente aconteceu. Porque não é como se isso fosse me deixar mal, vai deixar Eden mal, e isso não é minha responsabilidade. Então, não acho que deva me sentir mal pelo discurso que fiz, especialmente porque cada palavra que disse, eu realmente senti. Eu queria agradecer a Amy e o fiz, não foi um ataque direto à minha irmã. Mas se ela sente como tal, é porque se sente culpada. Então, minha pergunta é, sou eu a babaca por ter escolhido o bolo de chocolate em vez de baunilha? Não me considero a babaca, mas o sub exige que eu faça a pergunta e espero que isso seja suficiente para os moderadores. Edição. Não, ela ainda não deu nenhum presente, nem um caro como disse que faria para tentar fazer o que fez parecer menos ruim, e nem mesmo um presente normal. Não que eu me importe com o presente, mas como parecia que alguns comentaristas achavam que o que ela fez estava ok porque me daria um presente muito caro, eu queria esclarecer. Atualização. Começo atualizando, dizendo que conversei com meus pais e disse a eles que não vou me desculpar por nada do que disse, porque em suma, não foi uma vingança ou maldade. As pessoas agradecem em seus casamentos as pessoas que ajudaram ou estiveram presentes, e as que não, bem, não fazem, tem toda a lógica do mundo. Estou realmente grata por Amy ter estado ao meu lado. E embora eu não tenha pensado nisso no momento como algo que afetaria minha irmã, agora que vejo com clareza continuo achando que não há nada de errado nisso. Apesar de alguns comentários mencionarem que o presente compensava tudo, embora não tenha havido presente, o resto concordou comigo. Quanto ao bolo de chocolate ou baunilha, as coisas estão mais divididas. Se Eden decidiu aceitar dinheiro apenas para me deixar de lado e eu decidi excluí-la do meu discurso de casamento, então está bem claro que o que eu fiz foi o menor dos males. Pelo menos tentei continuar sendo cordial com ela e a convidei para o casamento. Não acho que tenha feito algo terrível, porque sinceramente não fiz. Se algumas pessoas da família acham que sou eu quem lhe deve um pedido de desculpas, podem ficar com essa opinião, porque isso não vai mudar nada para mim, e fui muito clara a esse respeito. Meus pais me disseram que no final das contas a decisão era minha e que não iriam intervir ou insistir mais. Então, desde então as coisas têm estado um pouco frias, mas pelo menos eles entenderam que não conseguiriam nada discutindo comigo e decidiram não me pressionar mais. Mas Eden não conseguiu lidar com isso. Quando eu disse a ela que não ia me desculpar e que ela precisava parar de me incomodar, ela decidiu levar as coisas mais longe. Digamos que ela não reagiu nada bem, e suas mensagens eram de uma pessoa completamente furiosa e que se sentia no direito.
Porque meu primo de segundo grau, que quase nunca vejo e veio só porque foi convidado e não fez parte dos preparativos, não recebeu nenhum agradecimento. Mas também não se sente no direito de receber um, mas ela sim. Ela me disse que estava grata por eu ter mostrado minhas verdadeiras cores e que agora não sentia absolutamente nenhuma culpa por ser a madrinha de honra no casamento de Nancy. Disse que claramente eu não merecia sua lealdade. Porque se este pequeno incidente pôde arruinar tudo o que havíamos construído por tantos anos, então provavelmente nunca valeu a pena. Eu disse a ela que tudo bem e que aproveitasse o casamento de Nancy. Nem entendo porque ela tinha tanto a dizer se já não se importava mais. Enfim, eu a bloqueei, porque estou feliz com a minha vida e não vou mais continuar lidando com esse tipo de imaturidade. Quase todas as coisas que ela disse podem ser perfeitamente aplicadas a ela. Mas para que discutir a essa altura? Atualização 2. Meu marido e eu saímos em lua de mel há alguns dias e no momento estamos de férias. Mas mesmo assim Eden conseguiu me tirar do sério. Estou tentando relaxar com todas as minhas forças, o que acho que piora a situação. Mas ela decidiu tornar impossível para mim aproveitar este tempo. Meu marido obviamente tem sido muito compreensivo e me apoiou durante tudo isso. Mas hoje ele ficou extremamente irritado. Não comigo, mas com Eden. Até agora ele tinha sido bastante indiferente a ela. Mas hoje explodiu ao telefone. Aparentemente, como a bloqueei, ela decidiu começar a enviar mensagens para o meu marido tentando fazer com que ele falasse comigo e me fizesse reconhecer o que eu havia feito. Eu pensava que ela estava bem em ser a madrinha de honra da nossa meia-irmã e que eu era um monte de coisas ruins. Mas me enganei. No entanto, pela forma como ela está se comportando, fica bem claro que tudo isso a afeta e que ela quer me ter de volta em sua vida. Se for esse o caso, por que ela me traiu em primeiro lugar? Porque foi a esse extremo e quebrou minha confiança dessa forma. Eu não entendo, não faz sentido nenhum, mas aí está o meu erro. Tentar entender. Enfim, ela vinha escrevendo para o meu marido e ele simplesmente a ignorava. Ele não me disse nada sobre isso porque sabia que eu já estava bastante afetada por toda essa situação e provavelmente não gostaria de saber. Além disso, estávamos prestes a sair em nossa lua de mel. Então ele não queria estragar tudo. Infelizmente hoje mais cedo, enquanto estávamos fora, ela decidiu ligar para ele. No início foi apenas uma vez. Mas quando ele não atendeu, ela começou a ligar insistentemente uma vez atrás da outra, 38 chamadas perdidas. Foi aí que ele finalmente perdeu a paciência. Não na 38ª, provavelmente antes. Ele estava tentando esconder tudo isso de mim e eu já começava a notar que algo estranho estava acontecendo. Depois de um tempo ele decidiu finalmente atender a chamada e me explicar tudo. Logo antes de atender ele me contou sobre as tentativas constantes de Eden de me contatar através dele. E eu disse para ele atender a chamada e que eu falaria com ela para que me deixasse em paz porque eu já me sentia envergonhada. Mas ele me disse que cuidaria de tudo. Então, ele atendeu e eu literalmente nunca ouvi falar assim com ninguém. Pelo menos não na minha frente. Ele não estava irritado ou furioso. Não, senhor, ele era um vulcão de raiva explodindo através de um telefone. E nossa, ele realmente desabafou com ela. E eu realmente espero que Eden tenha aprendido algo com tudo que ele lhe disse. Meu marido disse a ela que ela não tinha nenhum direito de continuar ligando, especialmente porque quem ela estava incomodando era ele, e que ele já havia deixado claro que não a colocaria em contato comigo porque não era o que eu queria, e que ela deveria aceitar isso porque ela mesma se meteu nesse problema. Que ela não tinha sido gentil comigo, então agora eu tinha todo o direito de não querer ter nenhum tipo de contato com ela. Ele também disse que ela tinha sido egoísta, egocêntrica e que agora estava sendo completamente irracional, e que ela precisava organizar seus próprios pensamentos e entender que não podia simplesmente pedir perdão e recebê-lo imediatamente. Ela tinha que dar tempo às coisas, e se nem sequer podia fazer isso, então era melhor que não nos incomodasse mais. Essa seria a versão infantil, a verdadeira. E aqui abro um parêntese para avisar que haverá muitos palavrões, é esta. Sua resposta foi: você não consegue entender que estamos numa maldita viagem para descansar e você está me interrompendo com essas putas chamadas a cada 5 segundos? Eu mantenho o telefone com som caso algo importante no meu trabalho aconteça. Não para a irmã que traiu a confiança da minha esposa me ligar para consertar algo que nem a minha esposa nem eu estamos interessados. Você deveria ter entendido na segunda chamada que não queríamos saber de você. Minha esposa não se importa em saber de você agora. Ela está descansando, assim como eu. Mas não, você tem que vir aqui encher o nosso saco com a sua mesquinhez. Palavra censurada. Porque senão a equipe da SWAT nos invade e nos prende. O que você pode fazer é pegar o telefone, colocar sal em cima, depois comê-lo, e em umas 12 horas sentar na privada e dar a descarga. Finalmente ele disse para ela não ligar mais para ele e para não me incomodar também. Quando ele desligou a chamada estava vermelho como um tomate. E embora as coisas do frigobar sejam um pouco caras, tive que lhe oferecer algo para baixar a temperatura do corpo. Porque sentado na cama eu pensei que ele ia queimá-la e começar a descer vários andares de tão quente que estava. Tudo bem que isso numa lua de mel é o que se espera, mas ele não estava quente pelos motivos certos. Um pequeno truque: você pode pegar as coisas do frigobar e depois repô-las as comprando em um supermercado. Pelo menos se você pegou apenas uma garrafa de água. Mas quando ofereci ele balançou a cabeça e me disse:
Acho que vou precisar de algo mais forte. Senti-me bastante aliviada porque antes disso eu estava muito chateada com toda essa situação. No entanto, a forma como meu marido a colocou no lugar dela e a maneira como ele o fez tirou esse peso de cima de mim, realmente alegrou meu dia. Obviamente não sou o tipo de mulher que precisa que um homem a defenda, mas valorizei muito. E o que fizemos depois, quando ele se acalmou, também alegrou meu dia. Não acho que meus pais gostaram tanto porque ficaram bastante chateados. Há cerca de 1 hora eles me mandaram uma mensagem dizendo que estavam muito irritados com meu marido por ter falado daquela maneira com Eden e que quando voltássemos para casa precisávamos nos sentar todos juntos como uma família para resolver isso. E por alguma razão que não entendo, disseram que Nancy também estaria incluída nessa conversa, o que é ridículo porque ela não é minha família. É família do meu pai, sim, mas não minha. Antes que eu pudesse começar a discutir com eles por telefone, meu marido me lembrou que estávamos em nossa lua de mel e que deveríamos estar aproveitando este tempo, que ele não queria que eu também ficasse como ele. E ele tinha toda a razão. Então decidi não me preocupar com isso agora e enfrentar tudo quando voltarmos para casa. Ainda temos mais alguns dias antes de voltar e só espero que até lá minha família possa guardar suas opiniões e seu drama para si e respeitar o fato de que estou na minha lua de mel. Se não, então vou lidar com isso quando voltar, mas não da forma que eles gostariam. E acho que meu marido, apesar de ser paciente, também está começando a se cansar do comportamento da minha família. Eu sei, não parece, mas é isso que 38 chamadas fazem com uma pessoa. Atualização 3. Então, ontem meu marido e eu finalmente voltamos. Foi muito reconfortante passar os últimos dias da nossa lua de mel sem nenhum drama familiar. No entanto, já era hora de todos enfrentarem a realidade porque agora estávamos de volta e íamos lidar com tudo isso. Hoje de manhã liguei para meus pais e disse que já estava na cidade e que precisávamos nos reunir à tarde com Eden para esclarecer tudo. Acho que todos nós já estávamos de saco cheio desse assunto. Eles apareceram à tarde, mas claro, não conseguiram fazer tudo o que eu pedi. Eles tinham que fazer as coisas do jeito deles também. Decidiram vir com minha madrasta e com Nancy. Não sei por que elas estavam aqui, porque não estavam diretamente envolvidas nisso. Sim, Nancy foi quem pagou a Eden para me deixar de lado, mas no final foi Eden quem tomou a decisão. Não é como se Nancy a tivesse manipulado. Ela tinha livre-arbítrio e escolheu o dinheiro em vez de mim e do meu casamento, em vez de cumprir as promessas que me havia feito, e essa foi a sua decisão. Embora eu tenha dito muito claramente aos meus pais que não queria Nancy ali, eles não se importaram e apareceram com ela de qualquer maneira. Fiquei bastante irritada, mas eles já estavam lá, e eu ia fazer o que disse que faria se isso acontecesse. Eu só queria acabar com tudo isso de uma vez. Então, embora não gostasse, a convidei para entrar e disse de forma muito direta que não achava que sua presença fosse necessária, mas que para não ser rude a deixaria ficar. A única coisa que pedi era que ficassem calados enquanto eu falava e tentava esclarecer as coisas. Minha madrasta não disse nada, mas Nancy fez questão de revirar os olhos. Quando todos se acomodaram, comecei a falar, me dirigi a todos e disse que tinha havido muito drama em torno do meu casamento, e não apenas do meu, mas também do de Nancy, e que agora estávamos aqui para esclarecer tudo isso porque era vergonhoso que nossa família se comportasse assim. Claro, Nancy foi a primeira a interromper, embora eu tivesse dito muito claramente que não queria que ela falasse enquanto eu tentava dizer algo. Eu a interrompi para dizer que calasse a boca porque ela não tinha permissão para falar, especialmente depois de eu ter dito que a deixaria entrar se ela não fizesse. E se ela não podia respeitar isso, então podia esperar lá fora porque já não nos dávamos bem e eu não queria gerar mais conflito quando o que buscávamos era resolver o que já havia acontecido. Ela ficou com raiva e começou a dizer que tudo era minha culpa porque, segundo ela, eu copiei suas datas e estava com ciúmes e insegura, e por isso havia causado drama em torno do meu casamento para torná-lo maior, mais espetacular. Eu não tinha vontade de explicar o óbvio que vocês já sabem. No entanto, como ela estava me acusando de tudo aquilo do que ela mesma era culpada, eu não ia mais ficar calada. E foi aí que eu disse tudo o que pensava dela sem filtros. Cansei de ficar calada por tantos anos. Obviamente ninguém gostou disso. Todos começaram a dizer que eu era problemática em tudo isso. Disseram que tinham vindo para resolver as coisas, mas que vendo minha atitude isso não ia acontecer. E não eram apenas Nancy e sua mãe que diziam isso. Meus próprios pais, Eden, e literalmente todos se voltaram contra mim. Todos estavam de um lado, me acusando de ser egoísta e de não pensar em ninguém além de mim mesma. Me acusaram de procurar brigas sem motivo, de criar drama do nada e de ser mesquinha. Eu disse a eles que achava ótimo que tivessem suas próprias ideias, mas que essas ideias me importavam muito pouco porque eu estava vendo quem eles favoreciam e quem usavam como bode expiatório. Então a ideia de cortar relações com todos e cada um deles se tornava mais fácil para todos. Tanto para eles, porque me consideravam uma pessoa má, quanto para mim, porque não me interessava estar perto de uma família que não via a loucura disso. Meu marido começou a dizer-lhes que fossem embora de casa, porque estava claro que isso não ia funcionar se eles só vinham para me atacar e me fazer sentir mal sem motivo. E eles não gostaram disso porque não podiam suportar que, em vez de pedir-lhes perdão e por favor, não saiam da minha vida, eu estava lhes dando o que supostamente queriam. Se eu era tão má como diziam, então eu estava lhes fazendo um favor. Mas eles não viam as coisas assim. Eles também não gostaram que meu marido lhes dissesse que já era suficiente e que era hora de irem embora. Começaram a dizer que ele não era parte da família, o que é bastante atrevido considerando que nem minha madrasta nem Nancy também são.
mas lá estavam eles com o nariz torcido como se estivessem sentindo um cheiro ruim, embora a única podridão na sala fosse a delas. Começaram a dizer que não se importavam com o que ele tinha a dizer, mas então ele lhes disse que ia chamar a polícia se não saíssem da casa, e foi aí que eles finalmente foram embora com narizes torcidos e tudo. Talvez eu pareça forte e dura aqui porque tento ser, mas realmente me afeta que minha própria família esteja fazendo tudo isso por praticamente nada. Minha natureza não é de confronto. Eu só quero terminar isso e deixar para trás. Mas se eles desejam trazer o conflito, às vezes você não tem outra solução a não ser responder. Atualização 4. Bem, Nancy se casou há alguns dias e minhas redes sociais se encheram de fotos do casamento dela. Minha família parece estar se divertindo muito lá. Por alguma razão até minha mãe acabou comparecendo. Suponho que foi uma boa oportunidade para todos se unirem em seu ódio por mim. Bom para eles, eu acho. No final das contas sou muito mais feliz que eles, porque pelo menos não estou constantemente rodeada de gente tóxica. Como eu disse na minha atualização anterior, meu marido está lá para mim, e meus sogros são incrivelmente gentis comigo, embora eu não os tenha mencionado antes. Sou sortuda por ter uma família assim, e sinceramente, não me importo mais com o que os outros pensam de mim. É até engraçado que não sou parente de sangue dos meus sogros, mas eles conseguem me apoiar e ver o quão errado tudo isso é, que já não é nem mais sobre minha irmã ter aceitado dinheiro para me trair, algo que eu deixei passar, mas todo o drama porque eu não a agradeci, apesar de ela não ter ajudado e apesar do que fez. Eu releio e me parece absurdo demais, mas não parece tão absurdo de se pensar, porque meu pai, e até minha mãe, estiveram do lado da minha irmã durante todo esse tempo. Eles anunciaram uma viagem para daqui a alguns meses e a única coisa que consigo pensar é que essa viagem foi paga com o dinheiro da minha irmã, que por sua vez foi pago por Nancy ou seu noivo. Eu realmente suponho também que ela conseguiu fazer com que minha irmã e meus pais não gostem mais de mim e pensa que ganhou por isso. No entanto, ela me mostrou quão fáceis eles são de manipular e me fez um grande favor. Não vou lhe dar a satisfação de que algo disso me afete. Acho que a piada é para ela, porque ela ficou com eles. Não é como se eu tivesse perdido algo valioso. Atualização 5. Achei engraçado que muitos disseram nos comentários que Nancy acabaria sendo infiel e isso arruinaria seu casamento, que eu não deveria me sentir mal pelo que ela fez porque o karma alcançaria. Mas o karma desviou alguns graus em sua trajetória, e o karma para Nancy foi uma espécie de divórcio, mas não por infidelidade. O marido de Nancy não sabia nada sobre minha família nem sobre as trocas de madrinha de honras, ele estava totalmente no escuro sobre isso. E não me culpem, já que se ele estava pensando em se casar com Nancy, eu supus que a conhecia bem e que a tolerava porque pensava igual. Mas ele também não sabia que o dinheiro que ela prometeu a Eden havia sido pago com a extensão de seu cartão de crédito. Portanto, quando ele viu uma cobrança de quase $20 mil, pensou que tinham roubado seu cartão e o bloqueou, revertendo o gasto que era para as férias da minha irmã, meu pai, minha mãe e até minha madrasta. Depois informaram a Nancy que a viagem havia sido cancelada porque o cartão a marcou como uma possível fraude e Nancy ficou furiosa. Ela foi perguntar ao marido por que seu cartão não funcionava, e quando ele explicou que alguém havia roubado seu cartão e usado para uma despesa enorme, ela teve que lhe contar o que realmente havia acontecido. Sua versão foi: queria dar um presente para minha família, mas seu marido achou estranho, especialmente porque até elas estavam convidadas. Ele também achou estranho que Eden fosse a madrinha de honra, mas não deu muita importância na época já que Nancy não tem muitas amigas. Para confirmar essa história, ele me ligou, a única que não estava convidada para a viagem em família. Ele não tinha meu número, mas de alguma forma conseguiu, e também conseguiu a versão completa do que havia acontecido. Eu disse a ele que se sentisse que eu havia esquecido de algo poderia vir ler a versão completa e com mais detalhes aqui. Então olá, se você está lendo, e vocês nos comentários também podem dizer algo ao agora ex-marido de Nancy, embora tecnicamente eu não saiba se devo chamá-lo assim. De qualquer forma, pedi a ele que não revelasse isso à minha família. Não quero que eles venham aqui. Como haviam se passado menos de 2 meses desde o casamento e com o argumento de que sua noiva havia lhe roubado dinheiro através do uso indevido de seu cartão, o marido solicitou uma anulação. Ou seja, tecnicamente é como se nunca tivessem sido casados. Então não sei se o chamo de ex-marido ou não. A anulação foi concedida e é tudo que posso lhes contar sobre Nancy e aquele que foi seu marido. Agora meus pais e até minha irmã tentaram entrar em contato comigo. Dá para acreditar? Mas eu tornei as coisas difíceis. Configurei meu telefone para filtrar números desconhecidos, e meu marido fez o mesmo. Apenas uma vez atendi sem saber que eram eles. E quando disseram que queriam conversar novamente respondi que já havíamos conversado demais. Felizmente eles pararam por aí e não insistiram. Embora entre brincadeiras com meu marido, dizemos que sempre temos 19 discado em nossos telefones, para que quando eles aparecerem só tenhamos que pressionar outro 0. Continuo grata a Nancy porque ela me mostrou quem era minha família. Alguém que me abandonou por uma viagem que nem sequer aconteceu. Espero que ela também tire algo de bom de sua anulação. Felizmente não ouvi mais nada dela porque não acho que ela saiba quem falou com o marido dela. Embora para ser sincera, ele já estava bastante irritado apenas pela cobrança no cartão. Porque mesmo que você esteja bem financeiramente, $20 mil não é pouca coisa para gastar.